Olá a todos, sejam muito bem-vindos a este espaço aqui criado que é o Mobilize, onde nós vamos conversar. Estamos aqui numa mesa redonda para bater um papo. Estamos no distrito de Boane e vamos conversar um bocadinho sobre aquilo que é o espaço para prover e também para ter acesso à informação por parte dos jovens, por parte das mulheres, por parte de pessoas com deficiência, que é então este espaço criado, que é o Mobilize, algo que vem da iniciativa da Fundação MASC, com o apoio da União Europeia. Estou aqui com 3 jovens de partes distintas da sociedade moçambicana que vão se apresentar e vamos conversar um bocadinho aqui em torno desta questão de acesso à informação. Aqui do meu lado esquerdo tenho nada mais que Rolanda. Quem é Rolanda, afinal? Olá, Emerson. Meu nome é Rolanda Ernesto Chichau, conforme já havia referenciado. Sou uma jovem residente no distrito de Boane, professora de profissão e sou vice-presidente da Associação dos Deficientes de Moçambique, na delegação de Boane. Obrigada. Muitos cargos, já? A juventude está capacitada para tal. Estou a ver mesmo. Também estamos aqui conosco a representar a Mobilize. Vamos lá, desce aí o microfone, apresenta-te lá, Dança, vamos lá. Antônio Dança, membro da Incubadora Cívica de Boane. Uma boa. Vamos conversar, Dança, né? Vamos bater um pouco. Tá claro. Também tenho aqui comigo Cloro. Cloro, bem-vindo também a este espaço da Mobilize, onde vamos poder conversar com esta questão de acesso à informação por parte da juventude. Vamos falar um bocadinho sobre a arte a arte e cultura neste mesmo pacote, dentro deste processo para poder ter acesso à informação. Antes de mais, que cumprimentos também àqueles que estão a acompanhar o nosso programa. Olá, Emerson. Mais uma vez estamos juntos e é bom estar aqui neste contexto da Mobilize, em que vamos poder conversar, né, sobre esta questão que é acesso à informação por parte dos jovens, né? Então, para mim, vai ser um prazer. Exato. Cloro. Nunca te vi a fazer campanha. É engraçado. Mas vamos lá. És um jovem interessado pela política ou nem por isso? Naturalmente que sim, mas eu penso que é importante perceber que primeiro nós vivemos numa sociedade, né? Compreender o que é uma sociedade. Eu quando digo uma sociedade, não só em termos institucionais, mas em termos culturais, econômicos, espirituais também, porque o ser humano não é só um ser material, né? Ele tem um seu estado de espírito que, se não estiver bem, naturalmente, é porque essa correlação entre todas as coisas não estão bem. Então, há uma tendência em nós separarmos. Por exemplo, nós não compreendemos como é que funciona uma sociedade, né? O jovem. Depois, então, naturalmente, nós separamos, achamos que desporto ou cultura não tem nada a ver com política, ou não tem nada a ver com economia, ou não tem nada a ver com o meu próprio estado de espírito. Primeiro, o jovem tem que perceber que essas coisas não podem ser separadas, porque a consequência de tu separares é que, como nós vivemos, nós somos produto daquilo que fomos vivendo desde que nascemos até ganharmos consciência, né? E sermos jovens. Então, aí há uns certos valores que eu vou me envolver de acordo com aquilo que eu acho que é importante para mim. E nós sabemos que num contexto econômico, político, nós vivemos numa sociedade cada vez mais individualista, né? Tipo, as pessoas acham que têm que correr por si próprio. E isso naturalmente afeta como é que nós vamos nos comportar em relação às diferentes áreas que nós achamos que não nos interessam. Mas isso não é uma coisa que acontece conscientemente. Nós vamos viver, é algo, tem a ver com valores. Então, se eu cresço a dizer-me que o mais importante é eu procurar aquilo que é para mim ou alimentar o meu ego, naturalmente há de haver uma desconexão entre aquilo que são os valores, que é mais importante para mim, e aquilo que é eu estar consciente de que eu vivo numa sociedade e que a sociedade é feita daquilo que eu vou fazer por ela também. Então, o meu contributo vai afetar naquilo que eu acho que é que as pessoas não conseguem. Há uma aliás, as pessoas psicologicamente desassociam, enquanto não deviam.
Estás a ver? Então, há uma desconexão entre as prioridades individuais que o jovem tem suas e a consciência política social que tem que existir para eu perceber que não, para estas minhas coisas individuais andarem, eu também tenho que, porque isto é um sistema, é como se fosse uma célula, né? Tu não vais dizer que o núcleo, que a parede celular não tem nada a ver com o núcleo, porque para o núcleo existir, eu tenho que me preocupar com a parede. Então, esta desconexão, o problema começa aí, a ideia de que, porque a pergunta só em si entra só de, ok, o jovem não está preocupado com política. Porque psicologicamente nós temos estes assuntos separados nas nossas cabeças. Nós achamos, é por isso que há uma certa descrença em relação à política, porque eu não vejo qual é a importância da política naquilo que me ensinaram quais são os meus valores individuais, né? É que nós primeiro temos que perceber a questão de que o jovem psicologicamente desconecta. Ele não é uma coisa que acontece conscientemente, ele sabe que as pessoas até pensam que têm opinião política, mas quando viram-se para a sua vida diária, tu corres pelas tuas coisas pessoais. Então, primeiro tem que se compreender que tu não podes separar, né? Porque senão, se tu fazes já a pergunta, tu perguntas por que os jovens não têm interesse na política? Naturalmente, porque na cabeça dele há uma desconexão, ele não percebe que ele não pode separar as coisas na vida, porque as coisas funcionam como um conjunto, uma coisa alimenta a outra. Então agora, a pergunta é como é que como é que o jovem começa a criar esse interesse? Ele próprio tem que perceber que aquilo que ele está a correr pelas coisas individuais nunca vai atingir o objetivo se ele não pensar no conjunto. Exatamente, porque no coletivo. Então nós para construirmos uma sociedade melhor, temos que parar de achar que política não tem nada a ver com desporto, ou não tem nada a ver com economia, com música, exatamente. Então, e como nós não percebemos que há essa importância, então há uma certa descrença em relação às áreas que tu achas que não são importantes para ti. Então tu não vais procurar informação sobre isso, tu só vais procurar informação de como é que tu vais fazer dinheiro para poderes alimentar o teu ciclo de valores ou de prazeres, ou a procura, porque no fim do dia as pessoas estão à procura, de serem felizes. Dança, já participaste de alguma atividade política? Já agora? Depois de tudo que estamos aqui a falar, já participaste de alguma atividade política? Não precisa aqui dizer o teu partido, não é? Só se já participaste de alguma atividade política e como é que foi essa experiência? Bem, já participei na verdade, e ainda estou a participar. Conta-nos lá a tua experiência na política. Porque o Cloro está a vir aqui com filosofias. Não pode se desassociar. Não, Cloro foi. Concordas com ele? Não, ele foi muito pragmático, mas na verdade ele deixou de base o que é o que é. A política, uma coisa na verdade, não anda sem a outra. Nada, não anda, não pode. A política, na verdade, nós somos seres. Devemos ter uma filosofia na qual podemos seguir, que é a política. Somos dominados pela política, na verdade. Eu sou um político, não interessa o partido, mas... E aí deixei bem claro quando estava a fazer a pergunta. Não queremos saber o teu partido. O que nós queremos mas saber... na verdade... Eu queria que tu me contasses a tua experiência. A minha experiência, na verdade. É isso que me atrai fazer-te esta pergunta. Ok. O mais que me apaquenta, na verdade, nós damos, na verdade, a política em si, dá suas diretrizes que não consegue cumprir. Mas, sendo assim, como cidadão, tenho um dever cívico para cumprir a política. Mas esta ideia de que nós separamos de que eles não cumprem, eles quem são? Não. Eles são nós. Não vamos mencionar aqui. Quando eu digo, não estou falando na perspectiva, não estou falando de pessoas específicas. É que nós temos tendência, é por isso que nós não temos responsabilidade política, porque automaticamente nós nos excluímos. Esta ilusão mental que nós temos de que uma coisa não tem nada a ver com a outra, automaticamente tu não vais ter interesse em política, porque tu desassocias como aqueles e eu.
Mas aqueles que vão para ali, vêm de onde nós todos estamos a vir. Às vezes até vão porque vocês já te indicaram que fosse. Exatamente. Então, se tu queres, se não ainda exatamente, porque o meu ponto sempre é a questão da responsabilização, a nossa responsabilidade, nós como jovens, que temos que assumir responsabilidade social. Quando nós começamos a assumir responsabilidade social, vai se notar o efeito disso lá. Porque quem vai para lá somos nós que estamos a sair daqui da base. Então o problema, na verdade, não está ali. Está aqui na base. Porque se nós percebemos sempre que trocamos as pessoas, não muda nada. Então onde é que está realmente o problema? O problema, na verdade, está Mas entre nós. atenção, eu não quero não justificar como é que eu posso dizer, a falta da responsabilidade das pessoas terem que fazer aquilo que comprometeram-se a fazer. Não é isso. Mas como é que tu preparas o político? O político qual é a escola para ser político? É a base. É a base. O político sai da base. É a Exato. família. Então eu acho Sai que de uma inserção para outra. é por isso que eu acho que a discussão muitas vezes real tem que ser qual é a raiz, o que nós estamos a criar aqui na base, nós como cultura moçambicana. Porque se eu te digo, vai lá para ali, provavelmente tu faças o mesmo. Eu quero acreditar nesse sentido. Mas, vamos lá ver. Temos situações que nós vivemos, na verdade. Há jovens que querem mesmo dar gás, mas são inibidos por falta de condições, assim como as condições de quem cria, não é a política. Vamos. Depende muito do contexto onde tu queres, onde é que tu queres chegar. Porque para tu, mesmo o próprio político, quem cria eu parto do princípio que quem cria as condições é a própria sociedade. É A exatamente sociedade isso. é que te dá as condições para onde é que tu queres ir. É que te abre os caminhos para onde tu vais. Há uma automática falta de responsabilização individual, como nós indivíduos. Porque a sociedade é composta, é o conjunto de indivíduos, que uns são políticos, outros são músicos, Exatamente. mas essencialmente, se tu reparares, o problema de não haver responsabilização nas coisas que cada um tem que fazer, não tem nada a ver com política, tem a ver com os valores da própria sociedade, ser muito individualista, cada um estar preocupado consigo mesmo. Então, automaticamente, tu vais ter uma política, um desporto, um teatro que se manifesta assim. Opinião. Permita-me Subas o microfone, concordar isso. com o que o O Clora que esteve aqui a dizer, que na verdade muitas das vezes o problema é nós querermos desassociar. Ou responsabilizar outros. Vocês Ou é que são os responsabilizar. culpados disto. Isso. E tipo, eu não tenho nada a ver, eu como estou aqui embaixo, então culpados são vocês. Exatamente. O que nós temos que entender é que, na verdade, um país é um corpo. Tem muitos membros. Então, tem lá a área política, a área social, a área econômica, cultural, entre outras áreas. Então, essas todas as áreas formam um só corpo. Então, quando um desses órgãos, não é, componentes desse corpo, não estiver bem, automaticamente que todo o corpo não estará bem, o país não estará bem. O que acontece é o que eu estava aqui a dizer. Nós individualizamos, olhamos para a política, permita-me dizer que nós olhamos para a política, olhamos para as pessoas, não como um sistema como tal em que nós fazemos parte. Sim. Nós olhamos para as pessoas, olhamos para a área cultural, só estamos a ver só os músicos. Os músicos. Olhamos para Desporto, só o mamba. desporto, Só conhecemos sim, mamba. os atletas, os mambas, mas não é bem assim. Então, é isso que o jovem tem que saber, é esse conhecimento que deve ser incutido no jovem, que uma sociedade, uma nação, é composta por diversos membros. Mas e é é- nosso dever termos conhecimento, nos inteirarmos mais. E achas que essa informação, para chegar a esses jovens mesmo, deixa-me dizer, a juventude é o grosso da população de Moçambique. Sim. Este país é composto maioritariamente por jovens. Achas que há uma dificuldade ou uma falta de acesso a essa informação por parte dos jovens? Vou chegar à minha próxima questão, que é o facto das redes sociais, da internet, que é onde passa a maior parte do tempo a juventude. Certo, certo. Nesta visão, eu compreendo duas
vou falar de uma experiência individual. Melhor. Eu, como pessoa, Uhum. quando alguma coisa não dá certo para mim, ainda que eu saiba que, pronto, para eu alcançar aquele objetivo não depende só de mim, depende também das outras pessoas. Quando eu me deparo com um insucesso, a primeira questão E aí eu culpar faço, outras. olha, Yeah. não, o que é que eu não fiz? O que é que eu poderia ter feito Uhum. que não me ajudou a chegar lá? Tá bem. Se numa situação que eu percebo que, olha, eu tentei, fiz alguma coisa para chegar lá, mas eu não tive retorno. Aquilo que chamamos na educação, na aprendizagem dos idiomas, tem aquilo que chamamos de input, output. Uhum. Então, eu tenho o meu output, aquilo que eu faço, e para aquilo se concretizar, se materializar, eu dependo também do input também. input, O sim. jovem existe, tem diversos desafios. O que é que o jovem tem feito? Se o jovem faz, naquilo que o jovem faz, qual é o input que é dito, que é feito em função daquelas ações do jovem? Então, eu acho que temos que olhar nessa perspectiva. Exatamente. Dança. Pega o microfone. Vamos lá. Dança. Vamos lá olhar, por exemplo, para o facto de nós termos alguns jovens representantes do povo na Assembleia. Como é que tu olhas para esses jovens que estão lá e que têm que passar uma informação para aqueles que já acabam no final do dia sendo do mesmo espaço, que têm que levar a mensagem que os outros jovens, como eu, temos esse problema. Como é que é a participação dos jovens nesses locais de decisão, na tua opinião? Para mim, na verdade, não vou tanto longe mentir. Os jovens, na verdade, dão uma decepção. Uma decepção absoluta, porque, na verdade, não vão ao fundo daquilo que nós somos. Eles estão lá, conforme o Clor disse, não estão lá como o interesse do cidadão. Os jovens, na verdade, estão lá, nos representam, mas mal, de verdade. Mal. Ou seja, há uma luta, uma disputa para chegar lá com um propósito. Mas quando você chega lá, já esqueceu, já fica a pensar, agora é minha vez, que eu já cheguei aqui. É isso que estás a querer dizer, em outras palavras? É basicamente isso aí mesmo. Eles chegam lá, dizem que para mim já basta, já concluí. Mas ele se esqueceu do propósito que ele ligou para aí. Nos representa mal. Nós queremos as pessoas que vão nos dar um parecer, vão nos alavancar. Em jeito mesmo de fecho, vou deixar aqui, depois de tudo que eu colhi dessa nossa conversa, deixo uma pergunta de reflexão para o jovem, para fecharmos e encerrar esta nossa conversa hoje aqui em Boane. Simples quanto isso. O que é que você pode fazer para mudar o teu país? O que é que você pode contribuir? Como você pode contribuir para mudar o teu país? Podes fazer o quê? Que coisa tu tens na mão? O que é que tu consegues fazer que dizes isto eu posso fazer e vai fazer a diferença para o meu país? Esta é a questão. Até uma próxima oportunidade. Foi o episódio de hoje. Tchauzinho.